Patrocinador de Pérez dá indícios da saída do mexicano, Verstappen e Russell fazem as pazes e Verstappen dá uma alfinetada em quem critica ele. Vamos falar sobre tudo isso agora. Promoções de Natal rolando lá na Paddock BR, você tem os melhores descontos nas camisetas e nós teremos no Natal, em compras acima de R$300, você leva uma camiseta grátis, isso mesmo. Modelos belíssimos, 100% algodão e não encolhe, e você adquire lá na Paddock BR colocando a camiseta a mais no carrinho, colocando o cupom Presente Natal, tudo junto, e lá você vai ter o desconto e frete grátis. E se você fizer compras abaixo de R$300, cupom Ressaca Motor. Na Instant Gaming também tem jogos fenomenais para vocês, com promoções excepcionais. Entrem na Instant Gaming, todos os dias até o dia 24 vai ter um jogo novo sendo mostrado em grande promoção, além das promoções normais do site. Entra pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar aqui mais uma vez sobre Red Bull, já tivemos um vídeo hoje mais cedo, agora vamos começar falando sobre Checo Pérez, isso porque a Telmex, que é a patrocinadora do Sérgio Pérez, publicou nas suas redes sociais uma mensagem que aparentemente é de despedida mesmo. Como eu citei no vídeo anterior, existia a possibilidade da Red Bull anunciar hoje a saída do Pérez, mas como não anunciou até às 16 horas, muito dificilmente esse anúncio vai ser feito posteriormente, porque 16 horas aqui no Brasil significa que já estamos entrando na noite lá na Europa. E a mensagem é essa que você está vendo aí na sua tela do Twitter da Telmex, dando a entender realmente que foram 4 anos históricos, né, tendo as estatísticas desses 4 anos, já mostrando que provavelmente acabou mesmo a passagem de Checo Pérez. Esse anúncio deve sair antes do Natal ou no mais tardar até o dia 31, porque a Red Bull deve ter o seu piloto confirmado no dia 1º de janeiro. Então, Checo Pérez saindo, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora falar sobre Max Verstappen e George Russell. Verstappen revelou ter tido uma conversa breve com George Russell após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde buscaram apaziguar as tensões surgidas de um conflito durante a qualificação no Catar. O desentendimento envolveu alegações de Verstappen de que Russell teria pressionado por uma penalidade, mas ainda assim Verstappen acredita que essa pausa que tem agora, esse período de férias da Fórmula 1, vai ajudar a dar uma acalmada nos ânimos. Os dois pilotos conversaram, aparentemente ficou tudo bem entre eles. O George Russell fez também algumas declarações mais fortes, falando que não ia ter mais respeito pelo Verstappen, porque ele sempre age assim e tudo mais, e o Verstappen falando que também não ia ter mais respeito pelo George Russell, e no final das contas estão conversando. Tudo isso que nós estamos falando aqui sobre esse caso tem a ver com o próximo detalhe, lembrando que as fontes ficam na descrição, que é o seguinte: Verstappen afirma que críticas ao seu estilo de pilotagem refletem a ausência de uma mentalidade de campeão, argumentando que é por vezes necessário ultrapassar limites para obter o máximo resultado na Fórmula 1. E ele tem enfrentado críticas, por exemplo, da McLaren, dos fãs, da mídia e também do George Russell, como nós bem vimos. O que isso tem a ver com a questão do Russell que eu estava falando agora? Bato na tecla, desde que o canal iniciou em janeiro de 2018, da questão da mentalidade de campeão. Os grandes campeões sempre vão além dos outros pilotos, eles sempre têm aquele a mais, são mais agressivos, são mais inteligentes, são pilotos que por vezes andam no limite do regulamento, você consegue falar que o cara às vezes até ultrapassa o limite, mas eles que entregam um show, um entretenimento, e eles mostram o porquê de serem os melhores, porque os outros não têm a capacidade de ir aonde eles vão. Você pode pegar isso para qualquer piloto basicamente, você vai ver isso com o Verstappen, com o Hamilton, com o Vettel, com o Alonso, você vai ver isso com o Schumacher, você vai ver isso com o Senna, você vai ver isso com vários campeões, com o Fangio, que até já ganhou tirando o carro do companheiro para poder ganhar a corrida. Você tem várias situações, o Prost, enfim. Esses caras são diferenciados. Eles vão no limite do limite, além de ter já um talento natural muito absurdo. Quando você tem essas críticas como são feitas ao Verstappen, que são críticas na maioria das vezes muito genéricas, críticas do ele espalhou o carro, ele ultrapassou por fora, porque ele fez tal movimento que não deveria, ele passou em cima da zebra, são tão genéricos, tão fracos, tão frágeis argumentos, que o Verstappen está cobertíssimo de razão. O Verstappen tem total razão.
As reclamações de um Norris, de um Russell ao longo da temporada demonstram uma fragilidade mental que esses pilotos precisam superar se quiserem ser campeões mundiais. E eu digo isso sem medo de errar. Nós vimos ao longo do ano o Norris dando declarações extremamente infelizes, rebaixando inclusive o Verstappen e todo o feito que o Verstappen estava alcançando ao longo do ano, e também se eximindo de culpa daquilo que ele tinha errado. O Lando Norris então não apresentava aquela mentalidade de campeão, aquela mentalidade do sangue nos olhos, que é uma coisa que comentamos também com certa frequência aqui no canal. E eu quero aproveitar isso e pegar uma pergunta de um membro que foi feita já há alguns meses, que é falando o seguinte: sobre esse negócio de prodígio, Piastri é tido como prodígio, é extremamente competente, competitivo, mas os resultados vieram no segundo ano de equipe. Colapinto surgiu do nada e apresentou um ótimo resultado dentro das possibilidades em todas as corridas até o momento. Lembrando, isso foi alguns meses atrás, quando o Colapinto estava ainda em alta. Leclerc e Norris estão em uma posição onde tem lampejos de genialidade. Russell é constante, mas falhou em alguns momentos também. Ou seja, levando em consideração que todos são ótimos pilotos, senão não estariam na Fórmula 1. Como posicionar essa nova geração? E também teve uma outra pergunta que infelizmente eu não tenho salvo aqui, que também um membro falando sobre como ver essa questão da mentalidade desses pilotos. Bom, associando tudo isso ao que foi falado do Verstappen e também o que nós vimos aqui em relação a George Russell, etc., a nova geração é extremamente talentosa. Nós temos um dos grids mais talentosos da história da Fórmula 1 e eu sei que para alguns é difícil admitir isso porque vivem no passado, vivem presos na década de 80, 90, 70. Mas o grid atual é extremamente competitivo, nós teremos jovens pilotos muito promissores para o ano que vem. É um grid em que a média é extremamente alta, até o Stroll, que você chama de ruim, é um bom piloto, e se você colocar ele em outras categorias ele vai andar bem, porque o nível na Fórmula 1 é muito alto. Nós não estamos mais na década de 80, em que você tinha gênios, mas também tinha os caras semi-amador correndo. Qual que é o problema dessa nova geração? Ela quer ser amiguinha. Ela quer ser o pessoal que no Instagram tá postando foto junto, jogando videogame junto, não sei o quê. E isso nunca foi o DNA de uma competição de alto nível, seja da Fórmula 1 ou qualquer outra competição. Então essa imagem de amiguinhos, ela acaba prejudicando esses pilotos. Por quê? Porque na hora da pista, somente aqueles que têm sangue nos olhos e que estão dispostos a passar por cima do amigo é que vão vencer, como o Verstappen fez com o Norris, chegando a jogar o Norris para fora da pista em alguns momentos, e deixando bem claro, se você quiser ser campeão, você vai ter que passar por cima de mim. Já o Norris foi muito educado, um cara muito contido nas disputas com o Verstappen e, como vimos, foi engolido. O mesmo você pode pensar de vários outros pilotos dessa geração. Eu diria que o cara que mais leva perigo ao Verstappen dessa geração mais nova é o Leclerc. Só que o Leclerc, o problema dele é outro, ele tem outros problemas que não são a disputa direta ali com o Verstappen. O que acontece é, Verstappen dessa geração mais nova, que já não é tão nova assim, é claramente o melhor preparado psicologicamente para ser campeão mundial. Você não tenha dúvida sobre isso. Se for depender somente do mental, do que nós vimos em 2024, o Verstappen vai emplacar mais uns 3 ou 4 títulos. Então, se você entregar carros iguais para esses pilotos, o Verstappen vai sempre se sobressair. Além do talento natural, ele tem o mental. Agora, se o Verstappen tiver um carro muito abaixo de todo mundo, aquele que é impossível de você ganhar um título, aí você pode ter um Norris, um Russell, um Leclerc ganhando o título. Esses caras têm potencial para ter um mental como o do Verstappen? Claro, o Verstappen não chegou pronto, assim como esses pilotos também não chegaram prontos. Mas há uma necessidade de melhorar mais rápido porque o cerco está fechando, o grid está ficando cada vez mais competitivo, tem uma nova garotada chegando e tudo isso pode significar um risco para o pessoal mais velho. Vide Daniel Ricciardo, que no momento era postulante a título, nosso Ricciardo vai ser futuro campeão mundial e encerrou a carreira quase que de forma vergonhosa. Então, quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Siga o nosso canal de cortes, o Ressaca Express, que tem muito conteúdo legal, e o nosso Instagram. Um grande abraço, valeu e falou!